Aloha, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma das obras de Allan Kardec. Vamos falar do Evangelho Espírita, ou do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que Kardec teria a intenção de escrever um Evangelho Espírita? Qual a finalidade dessa obra e qual a sua importância para o contexto da doutrina dos Espíritos? Inicialmente, é preciso contextualizar a obra. O ponto inaugural de abordagem, a partir da primeira edição de O Livro dos Espíritos, em 1857, é o de que a comunidade francesa e europeia passou, então, a conhecer e se surpreendeu com uma outra visão sobre temáticas consideradas até então patrimônio exclusivo das religiões. Lembremos que o contexto ocidental era marcado por uma dualidade entre duas ideologias, a ideologia católica e a ideologia protestante. Nesse sentido, as temáticas afetas à espiritualidade, como Deus, a criação do mundo, o porvir ou o futuro da humanidade, a existência da alma, a possível existência de um céu ou de um inferno, eram consideradas, então, patrimônio exclusivo destas religiões. Elas, aliás, estavam derivadas, em grande parte, dos ensinos morais contidos nos evangelhos canônicos, ou seja, os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Vale dizer que há muitos mais evangelhos que não foram reconhecidos pela Igreja, em torno de 70 evangelhos. Mas esses 4 é que foram selecionados e colocados ao patamar de informação oficial a respeito da vida, dos ensinos e dos feitos daquele homem sublime chamado Jesus de Nazaré. Então, Kardec, percebendo a existência de um sem número de mensagens mediúnicas, tratando de Jesus, dos seus feitos, das suas realizações, dos seus ensinos, da sua pedagogia, resolve então reunir esses estudos, esses escritos, no seu Evangelho Espírita. Vale lembrar também que na edição definitiva de O Livro dos Espíritos, especificamente na questão 625, que já comentamos em um dos vídeos anteriores, há uma referência expressa à importância de Jesus para o conhecimento espírita e espiritual, ele e outros avatares. Tanto que a resposta é, quanto ao guia ou modelo para a humanidade terrena, vede Jesus na tradução do professor Herculano Pires. Então, Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo com um título sugestivo e inicial chamado de Imitação do Evangelho. Depois, na edição definitiva, ele suprime esse componente imitativo para ficar apenas, como nós conhecemos até hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas notem que logo no frontispício, na folha de rosto da obra, Kardec explica a finalidade deste livro, onde diz: contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Assim, qualquer estudioso do Espiritismo que se debruçar sobre esse maravilhoso livro e o comparar com o Novo Testamento de qualquer editora, de qualquer das religiões, vai encontrar em relação aos textos dos evangelistas diferenças marcantes. Muitos dos textos contidos nos 4 evangelhos canônicos são apenas representativos das liturgias, dos mandamentos ou dos sacramentos das religiões ditas cristãs. No Evangelho Espírita, do contrário, vamos encontrar apenas aqueles elementos que são compatíveis com os fundamentos, com os princípios, com os elementos que formam a doutrina dos Espíritos. Por fim, o Evangelho não é um livro apenas para servir como livro de cabeceira. É claro que nos momentos da vida, dos mais difíceis, onde há tristeza, temor, desânimo, dúvida ou perplexidade, o Evangelho nos serve como lenitivo, nos serve como orientação e como consolo, porque ele traz informações úteis quanto ao bem proceder, quanto ao bem viver nas situações da vida. Mas a finalidade principal do Evangelho é o seu estudo, o seu entendimento, inclusive em comparação com as demais obras do codificador Allan Kardec. Então, vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo? Shalom.